Janela de O'Hare é um conceito que diz que é como se nós estivéssemos em um quarto e nesse quarto existem 4 janelas, como se fosse 2 desse lado e 2 desse lado. E aí você imagina que eu estou do lado de fora deste lado e ali nessa esquina de cá e nessa esquina de cá você, né? Todas as outras pessoas estão nessa esquina de cá. Então, o que ele fala nesse conceito? Bom, vamos lá. Primeira janela. Vamos dizer que é nessa esquina de cá. Eu consigo ver o que está nessa esquina de cá, dentro dessa janela, e quem está nessa esquina daqui do outro lado também consegue ver. Então, todo mundo consegue ver. É o meu eu que todo mundo consegue ver. Então, todo mundo consegue ver, de repente, que eu sou uma pessoa mais comunicativa, todo mundo consegue ver que eu falo palavrão de vez em quando, todo mundo consegue ver que eu gosto de abraçar, que eu gosto de beijar, que eu sou mais sensível, que eu gosto de viajar. Então, são coisas que todo mundo percebe. Todo mundo sabe que você é assim e você também sabe. A outra janela, que seria a janela que ficaria do lado de cá, só eu consigo ver. Quem tá na esquina quem tá aqui nessa esquina não consegue ver. Então vamos supor que aquele quartinho de bagunça é onde eu guardo as coisas que eu não quero que as pessoas saibam. Por exemplo, eu já tive um hábito, eu já fui cleptomaníaca. Eu já tive um hábito de roubar. E o que eu roubava? Quando eu tava morando no Canadá, eu morava em uma casa, em uma república estudantil, e eu comecei a ter mania de comer as coisas das pessoas, que eram de doce, porque eu sempre tive um vício muito grande com doce. E aí cheguei lá e tinha biscoito recheado, tinha sorvete, tinha não sei o que, eu ia e ficava assaltando, comendo as coisas das pessoas. E aí eu falei assim, eu não posso ficar comendo coisa dos outros, eu preciso comprar. Só que eu não queria ficar gastando dinheiro com isso. E aí eu comecei a entrar em uma loja só pra roubar chocolate. E eu roubava chocolate, era Snickers. Eu pegava um chocolate e roubava. E é lógico que eu não queria que ninguém soubesse isso. É lógico que isso tava no meu quartinho da bagunça. E eu falo que eu fui assim, cleptomaníaca, porque eu tinha dinheiro pra comprar chocolate. Às vezes eu entrava lá pra comprar outras coisas, comprava coisas muito mais caras, mas o chocolate ia roubado. E então é esse lugar das coisas que você faz que você não quer que as outras pessoas saibam. De repente, às vezes eu já fui dormir sem tomar banho, por exemplo, ou uma mania que eu tenho, pronto, uma mania que eu tenho. Se eu precisar fazer alguma coisa e eu já tiver tomado, eu tenho um CCzinho. Às vezes eu não preciso tomar banho, mas eu tô com CCzinho. Então eu lavo ali o sovaco com sabonete e aí eu passo um desodorante e pronto, tudo certo. Isso é algo que eu não quero que ninguém saiba. Agora vocês sabem, mas normalmente eu não quero que ninguém me veja, tipo quando eu tava morando de voluntariado, por exemplo. Quando eu tava morando de voluntariado, por exemplo. Eu não queria que ninguém me visse ali no banheiro lavando o sovaco com sabonete, né? Quando eu tava ali, quando tinha uma pia que era coletiva, que eu tava ali escovando os dentes. Então é esse lugar. E todo mundo tem essas 4 janelas. A outra janela, vamos supor que é a janela que fica aqui, nessa esquina. Então, não, já falei dessa, né? A outra é a janela que fica aqui, nessa esquina de cá. Então é a janela que você não consegue ver, mas quem tá aqui, as outras pessoas conseguem ver. Então são aquelas coisas que as pessoas estão falando que você é, que você fala, cara, eu não sou assim. E aí eu vou dar um exemplo meu. O Carlos sempre, meu marido, a gente teve um relacionamento durante muito tempo muito conturbado. E a gente brigava muito. E aí ele falava que eu sou mais brava do que ele. E eu não conseguia enxergar eu mais brava do que ele, porque ele era muito bravo, ele era muito estressado, ele era muito ignorante. Um tempo atrás, a psicóloga teve finalmente a coragem, a nossa terapeuta de casal, teve finalmente a coragem de falar que eu era mais brava do que o Carlos. E aquilo ali foi, assim, um choque pra mim. Porque eu não acredito que eu sou mais brava do que o Carlos, eu não acredito que eu sou mais impaciente do que o Carlos. Então, existem muitas coisas que, às vezes, quem tá de fora consegue perceber, quem tá de fora consegue observar que a gente não consegue. Houve um tempo na minha vida que eu ouvi falar uma pessoa, eu briguei com uma colega de trabalho e ela me chamava de inconveniente. Eu
caguei, não sou inconveniente. Muito tempo depois, um amigo meu acabou me falando que eu era inconveniente em algumas situações. Muito tempo depois, uma outra pessoa falou também. Eu falei, opa, peraí. Mais de uma pessoa já falou que eu sou inconveniente. Deixa eu tentar. Será que eu sou mesmo? Porque pra mim, eu não tinha nada de inconveniente. E aí, isso muitas vezes está muito em um lugar de perfil mesmo, de você fazer coisas, de você agir de jeitos que você não sabe, né? Ou que você não vê, ou que você não percebe. São comportamentos automáticos que já estão dentro de você desde quando você nasceu. E aí, então, vale muito a pena. Se uma pessoa falou falou uma coisa de você, às vezes você ignora, você falou de novo, mas se tá falando ali, se você tá escutando várias vezes pessoas falando aquilo ali de você, então vale a pena você dar uma olhada. Peraí, o que tá acontecendo? Será que é isso mesmo? Será que as pessoas têm razão? E a outra janela é a janela que fica aqui no meio, que ninguém consegue ver, nem eu e nem ninguém. Então ninguém tá vendo. São aqueles movimentos que estão no meu inconsciente. Alguns estão no meu inconsciente que eu não consigo ver, mas as pessoas de fora conseguem. Outros nem mesmo as pessoas de fora conseguem ver. E aí esse lugar a gente acessa através das descobertas, né? Acessando a nossa essência e através de vários processos, enfim. E são coisas que a gente vai aprender nessa jornada, a descobrir essa portinha, né? Então eu quero deixar a reflexão para que você escreva aí no seu caderninho as 4 janelas de Ohari. Qual que é a sua janela cega, que é aquela janela que só você não vê? Quais são os seus comportamentos, né? O que as pessoas têm falado pra você, que você tá dentro de você negando, falando que não é, né? Que de repente você precisa olhar pra isso, você precisa mudar isso. Qual que é a janela aberta, que é a janela que tá todo mundo vendo? E aí tá tudo bem, isso é só você. Qual que é a janela inacessível, que é aquela que ninguém vê? Então o que você precisa descobrir? Porque quanto mais você se conhece, mais longe você vai. Então, o que você precisa investigar daquilo dali? E a outra janela, que agora eu realmente não me recordo o nome, mas que são os seus podrezinhos, né? A sua janela fechada ali, que você mantém ela fechada para ninguém ver. O que tá precisando ser trago para fora, né? Então, essa é a aula de hoje. Um beijo!